Vamos começar a nossa aula de hoje com esse tema super especial que é a vida dos maiores, um dos maiores cabalistas e pilares espirituais do povo judeu, o Arizal, o leão, chamado Rabino Leão Sagrado, que vocês vão entender muito, inclusive desse nome aqui que eu estou trazendo, Leão. Pessoal, lembrando que essa aula em especial, quero que isso esteja na gravação, em especial para a elevação da alma do Rosh Shivá, um rabino imenso, grandioso em todos os sentidos. A gente que está embaixo não consegue saber o quanto o tzadik está lá em cima, mas a gente sabe que ele está muito longe e grandioso em espiritualidade, que faleceu hoje pela elevação da alma dele, tá bom? Rav Haim Yeshayahu Ben Aruba Liba Adari. Tá bom? Junto com todos os falecidos do povo judeu. Esse tema, Arizal, é um tema extremamente grandioso e doce. Doce porque esse foi o rabino que mais trouxe explanações, explicações e aprofundamento sobre toda a Kabbalah. Todo o Zohar, a Kadosh, que é o livro do esplendor, o livro da luz, que ele é o básico que deu origem à Kabbalah prática, vamos ver se dá tempo de falar um pouco disso, e enfim, muitas atitudes aí grandiosas que eram feitos aí, considerados como milagres revelados, que Hashem, obviamente só Hashem permite, a esses cabalistas. O Arizal, pessoal, nasceu em 1534 na contagem gregoriana, tá bom? Ele nasceu em 1534, e ele nasceu em Jerusalém. Nasceu na Cidade Velha. E a sinagoga dele, quer dizer, a sinagoga que o pai estudava e aonde foi o Brit Milá do Arizal, é uma sinagoga conhecida por todos que passeiam na Cidade Velha, com guias, né? E acompanham ali uma sinagoga super especial que hoje está lá presente, funcionando em todos os sentidos. Ele nasceu lá, Cidade Velha, em Jerusalém. Tá bom? O nome todo dele, Rav Yitzhak Luria Ashkenazi. Por que Ashkenazi? Porque ele era Ashkenazi e porque esse era um nome dado também para uma das famílias que era dele, provinda então da Alemanha. Tá bom? Então ele é um rabino Ashkenazi. Depois, por alguns motivos, ele mudou o seu costume para Sefaradi. Depois a gente explica isso melhor, tá bom? Para que a gente possa dessa forma entender melhor o que a gente está falando. Mas vamos que vamos, galera. Aqui o café com leite delicioso da minha esposa Tzadeket, que está cansada, grávida, Baruch Hashem, com tudo isso aí, fazendo só coisas aí maravilhosas e ajudando o Shiro a ficar perfeito. Pessoal, vamos lá, galera. A sua família veio da Alemanha e aconteceu o seguinte. O pai do Arizal, o grande rabino chamado Rav Shlomo Luria, ele estava estudando numa sinagoga de Jerusalém, obviamente, Torá, estudando profundamente, era um rabino muito grande, aí 175 pessoas com a gente ao vivo, nesse comecinho de aula, e ele estava estudando Torá. Quem apareceu para ele? Nada mais, nada menos do que Eliyahu Hanavi, o profeta Eliyahu, que é uma mistura de ser humano com anjo, e tem muita coisa para explicar sobre isso, tem na minha aula sobre anjos, que eu tenho 3 aulas sobre anjos no meu canal do YouTube, vá lá e não deixa de assistir, para você entender bem esse tema. Lá falamos também bastante de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi vem, aparece por Rav Shlomo e fala: Rav Shlomo, você é um servo de Hashem, você é um grande tzadik, e a sua esposa, ela está grávida, e o filho que vai nascer dela tem que ser chamado de Yitzhak. E um dos motivos, o Eliyahu Hanavi, o profeta Eliyahu do Tanar, ele diz que um dos motivos tem que ser dado Yitzhak é porque Yitzhak ele tem ligação com o sacrifício, porque Avraham iria sacrificar o filho quando tinha 30 anos de idade para Hashem. Afinal das contas, não era o objetivo de Hashem, era só um teste, e Hashem mandou parar. E ele fala que ele vai ser como um sacrifício, ele vai trazer muita luz para o mundo, ele vai desamarrar grande parte do povo judeu das suas cascas espirituais negativas e dessa forma, com seus ensinamentos e atributos elevados, ele irá retificar a alma de grande parte da geração. Quando a gente fala ele, o Arizal, com seus ensinamentos, mas quem faz todos os milagres é só Hashem, só Deus, tá bom, pessoal? O povo judeu
odeia a idolatria. Então a gente está aqui falando de um ser humano que retificava igual quando você fala que um professor ensina. Mas quem faz o aluno aprender é Hashem. Mas quem faz o esforço é o professor, porque Hashem criou essa regra do mundo. Então vamos deixar claro aqui a análise que estão enaltecendo um ser humano, tzadik, um sábio, mas porque ele seguia Hashem. E Hashem é o nosso objetivo. O Arizal ia nascer. E o Eliyahu Hanavi falou para Rav Shlomo mais uma coisa. Falou, quando chegar no momento do Brit Milá, 8º dia de vida, eu, Eliyahu Hanavi, vou ser o Sandak. Sandak é aquele que senta na cadeira do Eliyahu Hanavi, sendo que ele vai sentar na sua própria cadeira, e ele vai segurar o bebê, no caso o Arizal, enquanto ele está sendo circundado. Isso se chama Sandak. Sandak é aquele que segura o bebê durante o Brit Milá, e ele normalmente é uma pessoa importante da família, um avô, ou principalmente um tzadik, um sábio, para ele passar muita santidade para o bebê, da qual isso vai causar muitos frutos para o resto da vida dele. Bom, pessoal, o profeta Eliyahu fala isso para ele, e diz que o filho dele vai ser uma luz para o mundo, que ele vai explicar grandes segredos da Torá, que ele vai trazer muita luz para o mundo. Fala muita coisa por Rav Shlomo. Ok, chega o grande dia do Brit Milá do então Tzadik Arizal, que viera acabar de nascer, 8 dias de vida. O Rav Shlomo não contou para ninguém que o Eliyahu Hanavi seria o Sandak, não contou nem mesmo para sua esposa, obviamente também não contou para convidados. Então, na hora do Brit Milá, todo mundo queria que começasse, ansioso por esse momento sagrado. E o pai Rav Shlomo fala que nem todos os convidados chegaram e não podia começar. Passado mais de 1 hora, todo mundo já, poxa, pelo amor de Deus, comece o Brit Milá, todo mundo sabia da importância da família. Fala que as pessoas estão ansiosas para começar logo. O Rav Shlomo fica desesperado, fala, cadê o Eliyahu Hanavi? Não veio. Ele não veio. Na hora ele pensou, certamente devido a pecados meus, eu não tive o mérito que Eliyahu Hanavi viesse hoje ser o Sandak, aquele que segura o bebê durante o Brit Milá. Ele fica mal, chora. Não é dito o motivo do porquê que acontece esse atraso. Eliyahu Hanavi então aparece. Só que ele aparece só para o pai. Esse grande cabalista também, que era o pai do Arizal. Aparece para Rav Shlomo e falou, não fica triste, você é um servo de Hashem, você é um tzadik, pode se aproximar e saiba que agora você vai estar como Avraham, você estará trazendo um sacrifício para Hashem, que é Yitzhak. Pessoal, sacrifício no intuito de que você vai estar trazendo uma alma muito elevada agora para entrar no Brit Milá, para a vida. Não Deus me livre, vai ser sacrificado ou coisa assim, Deus me livre, porque isso não existe no povo judeu. Não existe na Torá isso. E aí, o Eliyahu Hanavi fala, se aproxima, senta você na cadeira do Eliyahu Hanavi, ou seja, na minha cadeira, o Eliyahu Hanavi fala, e eu vou sentar espiritualmente no seu colo e eu vou carregar o Arizal. Tem muitos motivos porque isso aconteceu de forma recatada. E o principal motivo é que en braha ela samui mina'ain. Não existe bênção completa a não ser no que esteja fora do alcance dos olhos. Ou seja, quanto mais a coisa é recatada, quanto mais a coisa é escondida, digamos assim, mais efeito milagre tem. Por isso que eu tenho 2 aulas sobre Ain Hara, mal olhado, e o quanto ele existe e é verdadeiro na Torá. Tenho 2 aulas no meu canal, vai lá e assiste. Quanto mais a coisa é recatada, mais ela tem brahá. Assim também nós temos que pegar isso para a nossa vida. Você tem um projeto que está começando de vida, espera ele se estabelecer, espera ele alcançar pernas primeiro. Aí você conta. Pessoal, o Eliyahu Hanavi segura o Arizal durante todo o Brit Milá. Ninguém percebe, nem mesmo o Moel. Moel é aquele que faz o Brit Milá. Ninguém percebe. E o Eliyahu Hanavi, antes de ir embora, ele fala para o pai, Rav Shlomo Luria, o seu filho ainda vai trazer muita luz para o mundo. Ele então desaparece e vai embora, pessoal. Ele desaparece
e vai embora. O Arizal cresce com uma criança muito especial, diferente, uma criança completamente elevada, fora desse mundo, anormal inclusive para aquela geração, que já era especial, mas não estava esperando alguém tão grandioso quanto o Arizal. Aproveitando, quem está ao vivo, fala amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'dvaro. Baruch Hashem. Pessoal, aproveita para tomar alguma coisinha comigo, come alguma coisinha comigo para a gente ter um estudo gostoso e delicioso. Pessoal, o Arizal cresce. Com 7 anos, o seu pai falece. Rav Shlomo Luria falece. E o Arizal fica órfão com 7 anos de idade. E a mãe, para ter mais apoio, leva então o filho Arizal para o Cairo, no Egito. Está numa cidade mais suburbana do Cairo, aonde mora lá o seu irmão, tá bom? Tio do Arizal, chamado Rabi Betzalel. E lá o Arizal continua estudando Torá, porque antes dos 7 anos, desde pequenininho, ele já era uma alma extremamente sagrada que estudava muita Torá, entendia com grande facilidade, imensa facilidade, e ele começa a estudar na comunidade com os grandes sábios da geração. Ele começa a estudar com grandes rabinos como o próprio tio, o Rabi Betzalel, que era o autor do grande livro chamado Shita Mekubetzet, da qual ele junta num livro só, Mekubatz, significa unido. É um livro que o seu tio escreveu para juntar muitas opiniões e explanações da Gemara num livro só. Ele estudou com esse tio, estudando também com o Radbaz, um grande rabino erudito em todas as esferas da Torá, e estudava com eles. Só que ele está crescendo muito rápido. Ele está crescendo tão rápido em estudo de Torá, em sabedoria, que com 15 anos de idade, não tinha ninguém em toda a comunidade judaica do Egito que sabia mais Torá do que o Arizal. E 2 observações importantes precisam ser faladas agora. Primeiro, que estudo de Torá não é uma comparação. E o Arizal não estava buscando nome, muito pelo contrário. Um ser humano extremamente recatado e que nunca gostava de estar sob os olhos de ninguém, nunca gostava de estar em evidência. Vocês vão ver depois mais à frente o que eu quero dizer. Número 2, quando eu falo que ele foi o maior sábio de Torá do Egito já desde os 15 anos de idade, é porque eu estou querendo dizer, em outras palavras, que isso é mesmo considerando que o Egito era um dos grandes centros de rabinos e cabalistas e eruditos do mundo todo. Assim como Polônia é um dos grandes centros dos Ashkenazim, judeus oriundos da Europa, assim também era em relação ao Egito e ao Iraque. Ele, com 15 anos de idade, mostrava sua sabedoria imensa para todos, estudava a Torá e mostrava sua magnitude, seu entendimento, seu temor a Deus. Muitos aprendiam dele. Estamos aí, pessoal, mais de 200 pessoas ao vivo. E as pessoas viam o quanto ele era grandioso. Com 15 anos, já viam o quanto ele era grandioso em sabedoria sobre toda a Gemara, todos os tratados de discussão sobre a Torá oral, toda a Torá oral, todo o Tanar, que são os 24 livros da Torá escrita. Pentateuco, que é a Torá até Moshe Rabbeinu falecer, depois Josué e Yoshua, e por aí vai, reis, juízes, profeta, os 12, Ketuvim, que são os escritos, por aí vai. Ele era um erudito. Ele escreveu já com 15 anos muitas explicações próprias sobre a Gemara, sobre a Halahá, que é a lei judaica, mas muitos não chegaram sequer à nossa geração. Alguns sobre o tratado de Zevarim, que é um dos tratados que está ligado a sacrifícios. Poucos estudos chegaram na nossa mão nesse sentido. O que também é uma pergunta. Por que Hashem não deixou parte dos estudos do Arizal chegarem na nossa geração? E tem muita explicação para isso. Pessoal, ele casou muito cedo. Logo em seguida dos 15 anos, que ele foi visto como um grande erudito do Egito, ele se casou. Tá? Não sei se foi exatamente com 15 anos, mas foi já em seguida.
Ele casou. Ele casou com a sua prima, porque pela Torá é permitido casar com primos, inclusive de primeiro grau. Na questão genética, só um adendo, a gente vê que quanto mais aquela família ela é de genética parecida, ou seja, se casam entre si, realmente a gente encontra na literatura genética que é possível haver problemas. Porém, quanto mais a família é misturada entre costumes, né, e pessoas de famílias diferentes, mesmo quando tem casamentos entre família, dificilmente acontece um problema genético. Quanto maior variedade e diversidade entre a genética, mais difícil ter um problema. E ele casou com a sua prima, filha do Rabi Betzalel, que esse é o tio que então ele estudava com ele muito. E ele ficou já os primeiros 7 anos do casamento afastado do mundo. Afastado do mundo. E ele estudava a maior parte do tempo em 7 anos com seu sogro. Nesse tempo todo de estudo de Torá, praticamente até o final da vida, ele só voltava para casa para o Shabat. Semana toda estudando Torá, mas não é tipo estudando algumas horinhas, depois toma um café, vamos jogar um futebol, um futebas. Não, pessoal, 24 horas por dia vocês vão ver que até dormindo ele estudava Torá. A esposa dele, obviamente, era uma grande tzadeket, também era uma pessoa que era grande em Torá, grande em alma, grande em todos os sentidos, e sabia da importância do seu marido, o quanto ele era um pilar espiritual para o mundo. Então aqui mais uma observação mega importante. Rabino Eliyahu, esse é o ideal para todos? Não. Ninguém tem que ficar desaparecer de casa e só voltar para Shabat. Estamos falando de uma alma. Estamos falando de exceções do mundo. Estamos falando daqueles que vão construir praticamente todas as gerações que vão vir, incluindo a geração de Mashiach. Então alguns sacrifícios são feitos. Não é para você que está ouvindo, nem para mim, agora dar uma de super-herói e desaparecer de casa para nunca mais voltar. Isso aí não é mitzvah, não é bom. E aí, pessoal? O Arizal ficou 7 anos estudando com seu sogro. E o estudo dele era muito devoto. E ele ficava afastado do mundo externo, totalmente afastado. E isso gera uma nova indagação. Rabino Eliyahu, quem estuda Rambam do Mishneh Torah, sabe que existem 24 casos que uma pessoa pode perder o seu mundo vindouro. Um deles, a Poresh Metzibur, é aquele que se afasta do mundo e vive sozinho. Ele pode acabar perdendo o mundo vindouro. Só que, só para, caso alguém conheça esse Mishneh Torah, esse Rambam, para ele não entender errado. Quando uma pessoa precisa, por um tempo, sair um pouco do mundo externo, para os seus projetos, para estudar a Torá para depois ensinar, isso não é considerado o cara que fugiu do planeta. Fugir do planeta é aquele que desgosta do seu próprio povo, aquele que desgosta da família, aquele que fala, eu sou mais eu, então vou ficar até o meu último dia de vida lá sozinho. Isso é proibido, é problemático. Agora, se afastar para construir um projeto, para voltar, é compreensível. E cada um com seu nível de espiritualidade. Pode ser, talvez alguém fique 5 horas fora de casa, como já é normal ficar bem mais que isso para trabalhar. E por aí vai. Ninguém tem que fazer igual o Arizal. Nós não somos, infelizmente, o Arizal. Pessoal, e aí? 7 anos estudando Torá sem parar. Até que depois foi trazido às mãos dele uma coleção bem antiga do Zohar HaKadosh, o livro do esplendor. Basicamente o Zohar, para quem conhece a minha aula sobre o Rabbi Shimon Bar Yochai, eu tenho uma pasta no meu canal sobre a vida de sábios, já tem 4 aulas lá, agora essa vai ser a 5ª. Sabem que o Rabbi Shimon Bar Yochai, quando escreveu o Zohar, foi baseado na Parashá da semana, na porção semanal. Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Cada Parashá da semana, explicação. Depois daí saiu a Kabbalah e a Kabbalah prática. O Arizal, quando chegou na mão dele, essa coleção antiga do Zohar HaKadosh, ele falou, uau, o Zohar está nas minhas mãos. Então ele ficou mais 6 anos afastado do mundo, estudando o Zohar. Ele já era especialista em toda a parte da Torá, em todas as esferas da Torá. Sabia de cor, sabia de trás para frente, sabia fotograficamente tudo.
Sabia tudo, tudo que você pode imaginar. Não é aqui que eu estou falando de boca para fora, não. Estou falando com vocês com fontes. Uma delas, o livro chamado Shivrei Ari, que o livro se chama Elogios do Arizal, feito por um rabino vivo, Rav Yaakov Hillel, um dos maiores rabinos sefaradim cabalistas que mora em Jerusalém, rabino-chefe da yeshiva chamado Ahavat Shalom, e que escreveu esse livro contando sobre tudo que tem fontes da vida do Arizal. Ele colocou nesse livro, da qual parte eu trago para vocês. Tudo de cor. E traz para frente também, e sabia a Torá ao contrário, letra por letra. Não é palavra por palavra, se você pegar a Torá toda ao contrário, ele sabia letra por letra. Gemará, Kabbalah, tudo ao contrário também. Ele sabia para trás, para frente, jogando números, pulando, ele sabia tudo. Sem exageros, pessoal, tudo. E aí ele ficou, depois de saber tudo, com seus mais ou menos 21 anos, 22 anos de idade, ele foi lá e foi trazido o Zohar, da qual ele ficou aprofundado e mergulhado por 6 anos ininterruptamente para estudar o Zohar, para mastigar, para engolir, para fazer parte dele. Porque existe 3 níveis de intelectualização de uma sabedoria. O Arizal atingiu todas. Quais são as 3? Chokhmah, Binah, Vada'at. Chokhmah é um insight. É aquela lâmpada que acende quando você tem uma ideia. É igual quando você olha para a capa do livro e lê o título. Uau, esse livro deve falar sobre isso. É o insight. Isso é a Chokhmah. A Binah é a desenvoltura, é o desenvolvimento de um raciocínio, ou seja, desde a primeira página do livro até a última. Binah. Binah é entender. Binah também é entender algo dentro de algo, como se fosse um sexto sentido. E por fim você tem a Da'at. Da'at é quando você interioriza aquela sabedoria a ponto que agora aquilo faz parte de você. Quando Adam Arishon se deitou com Havá, está escrito em hebraico, ela soube Havá, Da'at. Toda vez que um tzadik casa com uma mulher e se deita com ela, em português fica o tzadik soube a sua esposa. Porque na Torá, casamento não é troca de interesse. Casamento é conhecer perfeitamente seu cônjuge para saber onde se completar. Ou seja, você sabe o teu cônjuge. Você interioriza e entende ela até o maior dos resquícios. Galera, 6 anos, tá bom? E ele foi escrevendo sobre Kabbalah, escrevendo, 6 anos do Arizal, 28 anos mais ou menos ele tinha. E aí ele resolveu pegar mais 2 anos, sozinho, e revisar tudo que ele estudou de Torá na vida dele e tudo que ele havia escrito. Pessoal, está se tornando aqui um anjo na Terra. E aí, ele faz isso, ele chega em grandes níveis. E aí vem o detalhe. Ele só voltava para casa para Shabat, e em casa no Shabat ele só falava o crucial, o trivial, o básico. Por medo de entrar em falas proibidas, só falas sagradas ele falava, e a esposa não só entendia como estava no nível dele. E o Arizal, por que ele se guardava tanto da fala? Porque ele queria que o Eliyahu Hanavi voltasse a aparecer para ele, porque ele só tinha aparecido então, quando ele tinha 8 dias de vida, lá no começo da aula, Brit Milá. E ele foi segurando cada palavra, cada olhar, para onde eu tenho que olhar, como eu tenho que refletir, as meditações sobre o mundo, se arrepender, no nível dele, se arrepender de qualquer coisa errada. O Arizal sabia falar a língua das aves, sabia entender todos os pios de todas as aves, sabia entender a linguagem de todas as árvores. Pessoal, tudo isso com fonte, estou falando para vocês. Ele sabia entender a fala e a escrita dos anjos. Quando o anjo aparecia para ele, ele sabia entender a escrita, a fala. Ele sabia entender todos os mistérios da Torá, todos os mistérios do mundo. O Arizal, então, pessoal, o que acontece? O Eliyahu Hanavi começa a aparecer para ele. Mais ou menos quando ele tinha 28 anos, pessoal, mais ou menos, porque eu não sei com exatidão. E aí o Eliyahu Hanavi começa a aparecer e começa a explicar mais fundo ainda, além do que o Arizal sabe, Kabbalah, os mistérios
os segredos mais profundos da Torá. Como foi a entrega da Torá? O que aconteceu exatamente no Monte Sinai? O que significa o shofar tocando na entrega da Torá? Vamos entender todos os milagres. O que significa que o povo judeu viu as palavras de Hashem? Como é que você vê as palavras de Deus? O Arizal estava entendendo tudo. Era uma máquina espiritual fervorosa, entendendo toda a Torá. Kulá, toda a Torá. Eliyahu Hanavi começa a aparecer para o Arizal em várias ocasiões, sem parar. A partir daí, o Arizal começou a se tornar tão grande que durante o sono, durante a noite, ele fazia viagem astral permitida para poucos e feita da forma como o cabalista sabe fazer. Ele viajava durante o sono inteiro para estudar Torá. Para onde ele ia? Ele subia para os mundos superiores, aonde anjo pessoal, não é pela visão ocidental, é homem alto de louro, de asa, nada disso. Anjo é uma luz. Ele é um servo de Hashem que faz a vontade dele, e cada anjo tem uma esfera e uma explicação diferente. E aí, os anjos recebiam ele durante todas as noites, perguntavam: Rabino Arizal, onde você quer estudar hoje no mundo espiritual? Em qual yeshiva? De qual rabino? E ele normalmente estudava na yeshiva do Rabbi Shimon Bar Yochai, aquele que 1500 anos atrás veio vivenciar a destruição, né? Um pouco antes da destruição do segundo templo. O Rabbi Shimon Bar Yochai, aquele que trouxe o Zohar para o mundo. E o maior explicador agora é o Arizal. Então ele subia toda noite, praticamente, para estudar em yeshivot. Grande parte delas é para estudar na yeshiva espiritual do Rabbi Shimon Bar Yochai. Ou seja, ele tinha força para conseguir entrar no mundo espiritual do Rabbi Shimon Bar Yochai e estudar a Torá. Às vezes ele estudava com o Rabbi Akiva, que era o rabino do Rabbi Shimon Bar Yochai, o mestre do Rabbi Shimon Bar Yochai. Às vezes ele estudava com o Rabbi Eliezer Agadol. Depois que ele foi se acostumando a estudar com Eliyahu Hanavi, com tzadikim da época da Mishnah, em seguida, sabe com quem ele estudava durante o sono? Com os profetas do Tanar. Com os profetas do Tanar. Eu não sei especificamente quais, porque o aluno do Arizal, quando escreve isso, ele fala profetas do Tanar. Então eu não sei quais. Ele estudava com os profetas do Tanar. Talvez com Yoshua, talvez com Ezequiel, talvez com Yeshayahu, Zechariah, Ovadiah, não sei, Daniel. Mas ele estudava com os profetas do Tanar. Ele perguntava direto para o profeta: o que aconteceu naquela parte da Torá quando você fez assim? Você tem noção do que é isso? Se a gente chegar perto do mundo vindouro, de um tzadik da geração passada só, como Baba Sali, a gente pega fogo. A Kabbalah fala que a gente não suporta chegar perto. E tem casos de rabinos da Guemará, como Rav Huna, que pediu a Hashem: deixa eu ter o mérito de conhecer o mundo espiritual de tal e tal tzadik. E Hashem respondeu: não, você não vai aguentar. Então quem dirá, gente? Se chegar perto do mundo vindouro do Baba Sali, a gente é destruído. Não aguenta, a gente não aguenta. Imagina rabinos da Mishnah e depois profetas do Tanar. E ele fazia isso noite a noite, noite a noite. Até que chegou 1570, um pouquinho antes do seu falecimento. Ele ainda morava tudo isso no Egito, pessoal, tudo no Egito. Eliyahu Hanavi aparece para ele e fala que ele deve voltar para Israel, onde ele nasceu e foi embora com 7 anos, para Tzfat, norte de Israel. E é para ficar lá no norte da cidade de Tzfat. Porque ele deveria conhecer um mestre que vai ensinar os últimos segredos para que o Arizal seja o sucessor dele. De quem estamos falando? Ramak, Rav Moshe Cordovero, rabino do Arizal, se tornou rabino do Arizal. Aquele que escreve sobre Tômaro Dvora, aquele que escreve sobre a espiritualidade das cores, que é uma das aulas que eu tenho no meu canal.
a influência espiritual das cores. Vai lá e assiste no meu canal do YouTube. Pessoal, o Rav Moshe Cordovero ensina para ele mais segredos, mais segredos, mais segredos, muito mais coisas do que o Arizal ainda nem sabia, estudando com os profetas do Tanar. E o Arizal aprende, 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 e aprende, e aprende, e aprende. O Arizal, então, começa a ser chamado em Israel de o Leão Sagrado. O nome dele é Rav Yitzhak Luria. Ele começa a ser chamado de Ari, que é um leão, Kadosh, sagrado. Por vários motivos, por vários nomes estão ligados. Um deles é a liderança, a força que ele tinha. Pessoal, o Rav Haim Vital era Ashkenazi, do costume Ashkenazi. Por alguns motivos, ele mudou de costume para Sefaradi. Quais são os costumes, primeiro, lógicos? Ele viveu a vida inteira, praticamente no Egito. O Arizal viveu ao todo 38 anos. Somente 9 anos ele viveu em Israel. Tá bom? E 29 anos da vida, que a maior parte ele viveu no Egito. Primeiro motivo que ele se tornou Sefaradi. Segundo motivo, porque ele era muito atrelado com a Kabbalah e com os rabinos cabalistas que eram Sefaradim. Terceiro motivo, porque quando o Arizal voltou para Tzfat nos seus últimos 2 anos de vida, em 1570, e ele veio a falecer 2 anos depois, 72, quem era o rabino-chefe de Israel? O grande Rav Yosef Karo, aquele que escreveu o Código de Leis Judaicos. E ele era Sefaradi também. Então, também por questão de costume do local, ele adotou o costume Sefaradi. O Arizal explicou a fundo e colocou ele mais nítido o Sidur Sefaradi. Por isso que a gente fala, a gente não tem que ficar tendo nenhum tipo de rixa entre costumes, porém é importante dizer a verdade que o Sidur, que o seu costume mais elevado, e quem deixou claro isso foi o próprio Arizal, é o Sidur do costume Sefaradi. Tá bom? Algumas pessoas consideram que o Sidur mais elevado, que é o do Arizal, seria o Rabad. Porém, quando eu fui atrás disso, você pega rabinos como Rav Toledano e rabinos que vivenciaram na geração do Arizal e escreveram claramente o costume da qual o Arizal deixou perfeito é o Sidur Sefaradi. Ele também escreveu músicas especiais, cantos cheios de liturgia cabalista para cada refeição do Shabat. Uma para a primeira refeição à noite, outra para sábado de manhã, outra para Seudah Shlishit, e uma quarta, inclusive, para depois do término do Shabat, depois da Havdalah. Ele escreveu muitas explicações sobre a Kabbalah, porém a maioria esmagadora não foi escrita por ele, foi escrita pelo seu aluno e sucessor, que conheceu ele, a princípio só por 2 anos, Rav Haim Vital, ou chamado de Ramhu. O Ramhu, aluno do Arizal durante 2 anos, que também estudava com o Rav Moshe Cordovero, esse que se tornou o mestre do Arizal por os seus últimos 2 anos, foi ele foi colocado pelo Arizal para escrever perfeitamente todas as explicações do Arizal e levar para o mundo. Tudo. Shari Kavanot, Akdamot, Etz Haim, Shari Gilgulim, todos os nomes de livros que eu estou falando para vocês aqui, Shari Kedushá, um monte de livro de Kabbalah. Quem escreveu mesmo foi o Rav Haim Vital. Só mais de 240 pessoas ao vivo. E aí, o Arizal, ele terminou com 38 anos de vida. Ele faleceu em Tzfat. Até hoje tem a sinagoga dele em Tzfat, que é possível entrar. Se você quiser saber como as pessoas conseguiram entrar na nossa geração naquela sinagoga sem falecer devido à santidade, vejam a minha aula sobre a história de vida do Baba Sali. Porque o Baba Sali fez uma coisa e modificou a história da sinagoga do Arizal, da qual todo mundo até hoje normalmente pode entrar nessa sinagoga. Porque antes as pessoas entravam e morriam, devido ao grande nível de santidade da sinagoga.
O Arizal, ele teve como aluno no finalzinho da vida o Rav Yosef Karo, o próprio rabino-chefe de Israel, que queria ser cabalista, mas o Arizal falou para ele que ele deveria seguir no mundo da Alahá, que ele deveria escrever muito sobre a lei judaica, explanar a lei judaica, explicar para o mundo como agir, como tem que se conduzir nas suas leis de Shabat, sobretudo. E o Rav Yosef Karo então seguiu e escreveu. Só que o Rav Yosef Karo também foi um grande cabalista, só pelo pouquinho que aprendeu com a Arizal, que o pouquinho, em relação a tempo, é um pocão. Ele inclusive escreve coisas sobre Kabbalah, o Rav Yosef Karo, em alguns livros. O Arizal, pessoal, ele olhava para a pessoa e pela testa ele sabia dizer todos os pecados da pessoa, todos os decretos que estavam sendo feitos sobre a pessoa naquele momento. Ele olhava no olho da pessoa, ou pelo cheiro natural da pessoa, e ele sabia... Berta, dá uma olhada no vídeo, se interrompeu. E ele sabia sobre todos os motivos do que acontecia nas vidas das pessoas, ou seja, encarnação. Não estou falando à toa. Vamos ver agora se voltou. Então, pessoal, o Arizal, ele olhava para a pessoa, ele sabia dizer exatamente o que aconteceu nas vidas passadas, qual foi a primeira vida dele, quais são os desafios, tudo. Pela sombra de uma luz de uma vela, por atos de Kabbalah, ele sabia dizer também tudo sobre a pessoa. O Arizal sabia todos os segredos da Torá. Tem muita coisa para falar de história, de segredos dele. O Arizal, quando ele morreu, ele pediu que em seguida que ele falecesse, o seu aluno Rav Haim Vital levasse o corpo dele já falecido e colocasse, imergisse uma última vez no mikve, o mikve de Tzfat, conhecido como mikve do Arizal. E devido ao fato do Arizal ser emergido já falecido nesse mikve, esse mikve tem uma tradição histórica, cabalista e centenária de que todo aquele que mergulha no mikve, que até hoje existe na cidade de Tzfat, Safed, norte de Israel, ele não morre sem se arrepender espiritualmente, não morre sem se elevar espiritualmente. Quando o Rav Haim Vital foi colocar o Arizal na água, já falecido, um milagre acontece e o próprio Arizal toma controle do corpo, se curva e se emerge sozinho nas águas do mikve. Isso foi um dos milagres que aconteceu. O Arizal, ele sabia também dominar a sabedoria do teletransporte. Para quem conhece um pouco escuta um pouco sobre os sábios da Kabbalah, é dito e entendido que os cabalistas, eles se tornam realmente grandiosos quando eles começam a entender o funcionamento total do tempo e do espaço. E tudo que você consegue entender por completo, você começa a saber manusear. Pelo fato do Arizal saber sobre esses segredos, ele começou a saber manusear. E algumas vezes ele fez teletransporte, óbvio que não para brincar de pique-esconde, e sim, porque é realmente necessário. Uma delas, ele estava em Tzfat com 5 alunos, e ele falou para os alunos, se nós agora formos para o Kotel, Muro das Lamentações de Jerusalém, a gente consegue trazer Mashiach. Um dos alunos se atrasou porque queria primeiro se aconselhar com a esposa. E óbvio que é correto se aconselhar com a esposa para não ir embora do nada, mas o Arizal depois explicou que foi um erro. Porque a maior parte das vezes a gente tem que falar com a esposa com o marido, mas tem situações na vida que é agora ou perdeu. Se não fizer agora, você perde. Muita gente que não entende sobre os segredos da Torá, ou entende pra gente nada de judaísmo, acha meio estranha essa história de, do nada, uma oportunidade de trazer Mashiach. Óbvio que a gente acha estranho, do nada, ele achou que se teletransportasse, viria trazer Mashiach. A gente não sabe nada, por isso que a gente acha estranho. A gente não sabe manusear tempo nem espaço. Eu não sei manusear nenhum copo de café às vezes, que ele cai da minha mão. Eu não sei manusear nenhum prato de arroz. Eu vou saber manusear o tempo e o espaço? Por isso que a nossa ignorância faz a gente não entender. Será que isso existe?
ou se existe. Quanto mais a pessoa se eleva, mais ele vai com a permissão de Hashem, e só com a permissão de Hashem, ele vai manuseando as coisas do mundo. O Arizal explicou os segredos do mundo. Ele explicou como é que funciona a alma, como é que funciona a encarnação, como funciona o sonho. Ele explica sobre tudo. Baseado na nossa Torá, só na nossa Torá. Mais nada. Porque a nossa Torá é a fonte, não precisa de mais nada. E o Arizal depois diz para os seus alunos que aquele que demorou deveria ter feito na hora. Porque certas oportunidades de trazer Mashiach são únicas. O Arizal, ele era famoso também pelos conselhos que ele dava a todos. Todas as pessoas que chegavam para pedir conselho, ele dava conselhos imediatos e específicos. Exemplo, às vezes as pessoas vinham até ele, o Arizal só olhava para a testa e falava, você está com um decreto negativo. Vai lá e faz mikve. Aí a pessoa se imergia no mikve, voltava e ele dizia, está limpo. Uma das coisas que o Arizal também falava para fazer, e eu não sei se começou com ele, o costume que eu vou dizer agora, por Kabbalah, que quando você, que está me ouvindo agora, quando você, em algum momento de reza, em algum momento de arrependimento de coração, em algum momento que você está muito feliz, mas com assuntos ligados à santidade, você chora, fontes de interpretações profundas da Kabbalah dizem que quando a pessoa, o que ela tem que fazer nessa hora é aproveitar, pegar a lágrima e esfregar na testa. Porque a lágrima que cai dos seus olhos, que está conectado à felicidade de santidade, reza de santidade, arrependimento e súplica de santidade, ela apaga decretos amargos. Então quando você pega ela e bota na testa, que é onde está escrito espiritualmente os decretos amargos, você está apagando os decretos amargos. Óbvio que você não tem que agora dar uma de seu Madruga, dos Chaves, e pegar cigarro, apagar no seu umbigo só para ver se você dá uma choradinha e passar na testa. Óbvio que você não tem que fazer isso. Não é um costume legal. Porém, a ideia é que se acontecer isso naturalmente, você estiver rezando, estudando Torá, estiver naquele momento, vai torar. Você pega aquela água, passa na testa, você vai estar, dessa forma, cancelando decretos amargos sobre você. Pessoal, o Arizal, ele tinha Ruach HaKodesh, que é inspiração divina. É um nível abaixo de profecia. E ele tinha isso com uma força tão grande que parecia profecia. As pessoas que acompanhavam Arizal viam a força que ele tinha em qualquer reza, em qualquer palavra. Na hora de rezar para alguém ser curado. No entendimento que ele tinha sobre as árvores. Ele entendia tudo. O Arizal, ele entendia a fundo o motivo do porquê que cada galho e cada planta crescia de tal forma. Ele olhava para uma árvore X, ele falava, aquela planta está sendo assim, com aquela finura assim, com aquela espessura assim, com a coloração verde assim, por causa desse motivo espiritual, porque aconteceu assim, porque aconteceu assado. E assim ele ia ajudando as pessoas, aconselhando, ele era uma luz para o mundo. E nós sabemos, pessoal, que um pouco depois do Arizal, o Baal Shem Tov, o grande entendedor também de Kabbalah, e iniciante, provedor do movimento racídico, quando ele estava numa reza de Rosh Hashanah e a alma dele subiu durante a reza, ele encontrou no palácio do Mashiach o próprio Mashiach. Perguntou para ele, por que você ainda não veio? O Mashiach falou para o Baal Shem Tov, porque os seus ensinamentos, Baal Shem Tov, de Kabbalah, que você inclusive vai explicar em cima das palavras do Arizal, somente o Mashiach, eu vou chegar quando essas explicações, elas jorrarem pelo mundo, principalmente pelo mundo, povo judeu. Em outras palavras, todos vocês judeus que estão assistindo, nós temos que estudar Hassidut. Nós temos que estudar o básico do Zohar. Não Kabbalah prática, proibido estudar isso. Tentar aprender a levitar, mexer com telecinese, teletransporte. Está proibido fazer isso para hoje em dia. Estamos proibidos. Quem fizer isso vai ser castigado severamente. Porém, estudar o básico do Zohar, que é pegar o Zohar da Parashá da semana, entender um pouco de ética mais profunda, histórias profundas, um pouquinho, isso é bom e é obrigatório. O Gaon de Vilna,
o rabino-chefe dos Letaim, da Lituânia, escreve no livro dele Even Shlema, que em português será a pedra completa, que aquele que não estuda Zohar, judeu, que não estuda Zohar, ele não entende nem a profundidade de um versículo, ele nem entende o literal de um versículo. Gaon de Vilna falou isso. Não só. Como quem não estuda Zohar, judeu, ele não completa a mitzvah de estudo de Torá. Hoje em dia, é colocado às vezes de forma mentirosa de que estudar o básico do Zohar é proibido. Não, só pode a partir dos 40 anos. Mentira. Essa coisa de estudar a partir de 40 anos está se falando de Kabbalah prática, onde hoje em dia nem com 60 anos, nem com 70 é permitido. Então, eu estou sendo justo muito duro. Quem quer falar de Kabbalah prática, não importa, você pode ter 115 anos, também não pode estudar. Mas o Zohar básico, Hassidut, Tânia, livros do Rebbe Nachman, Mussar profundo, entendimentos básicos espirituais, se você não fizer isso, eu tenho anotado comigo mais de 20 fontes diferentes que dizem quem não estuda o básico de Zohar não está completando o seu objetivo na vida espiritual, não é considerado que está estudando Torá por completo e pode ser que pague por isso se fizer de propósito. Então, alô povo judeu, todo mundo está assistindo. É importante estudar o básico do Zohar. Não estou falando para você, vamos levitar junto, bora dar uma teletransportada para passear no shopping. Não estou dizendo isso, seria maluco se eu estivesse falando isso. Estou falando o básico. Básico. Tânia, Hassidut, Rebbe Nachman. E aqui eu não puxo sardinha para nenhum lado. Porque eu já passei por este voto de vários costumes. E eu sei que quem gosta de puxar o lado só para um costume e dizer que os outros estão errados, ele é um boçal. Boçal. Ele é pequenininho, pequenininho, que nem um alfinete, espiritualmente falando. Aquele que acha que só o seu rabino, só o costume da cidade dele sabe Torá e o resto não sabe, ele é um boçal. Então é importante falar que é importante estudar. Estuda os costumes. Estuda Rabbi Nachman, Arizal, Baal Shem Tov, Gaon de Vilna, um pouco do Zohar do Rabbi Shimon Bar Yochai, de leve. Vamos estudar Torá, gente. Vamos estudar Torá, Torá escrita, oral, Midrash, Alahá, Kabbalah, pouquinho. Zohar, pouquinho. É muito importante. Pessoal, tem algumas histórias aqui que vão ser longas. Se eu contar agora, vou alongar demais, que é de parte da vida do Arizal. Quem sabe futuramente fazer até uma aula a mais sobre a vida do Arizal, já que tem muita coisa para falar. E terminar dizendo o motivo de por que um tzadik como esse vai embora do mundo com 38 anos. Um dos motivos, porque nós não sabemos todas as contas de Hashem. A gente não sabe quase nenhuma. Um dos motivos. Quando uma pessoa é muito elevada e ele corre para fazer o seu objetivo, ele consegue muito rápido fazer todo o seu trabalho, todo o seu dever de casa e não precisa mais continuar nesse mundo. Inclusive, isso é parte da preocupação da providência de Hashem. Ashgaha Pratit, em português, providência divina. Que uma pessoa, quando completa seu objetivo, será que é bom ele ficar mais tempo e ajudar os outros? Ou não, porque ele está se colocando também em risco de pecar? Então, isso é uma conta espiritual que vai depender de 1 milhão de fatores que nós, na maior parte dos casos, não fazemos a mínima ideia. E isso vai retratar para a gente a outra questão de não condenar mal ninguém. A não ser que a Torá condene. Aí você pode condenar. Exemplo, idolatria é proibido, temos que ter nojo. Então, tenha você também nojo de idolatria. Se alguém falar que você está condenando, você diz, pô, mas Deus mandou condenar, tá bom? Agora, se Deus não condenar nada, é uma situação que você acha que é um juiz e está julgando mal, aí é problema. Por isso que nós só temos que bater na tecla de dizer é errado quando a Hashem fala que é errado. Por exemplo, Ética dos Pais, Gemara, está escrito que quem muda as explicações da Torá, ele recebe decreto de morte espiritual. Esse cara não vale nada. Sim, a Torá fala. E a gente sabe que o reformismo faz isso. Então é mitzvah, é obrigação do judeu falar contra o reformismo, porque Deus falou em 1 milhão de formas, só faltou desenhar para a gente, que não é para a gente pegar a Torá e mudar ao nosso bel prazer. Torá não é gibi da Mônica, que a gente vai trocar cada capítulo de acordo com como a gente quiser, ou de acordo com quanto o público vai comprar mais edições.
Torá é a vontade de Hashem. Ninguém tem o direito de brincar com ela. Pessoal, gostaria de terminar essa aula falando duas coisas importantes para você. A primeira é convidando você a patrocinar o meu trabalho Torá com você para fazer aulas como essas, projetos como esses, artes bonitas como o Rafael Silva está fazendo e muitas coisas maravilhosas. Continuem, não parem, só aumentem. Porque nós só vamos trazer Mashiach quando nós jorrarmos o povo judeu com Torá e os não-judeus com as 7 leis noéticas e as suas ramificações sendo Benei Noah. Enquanto a gente não fizesse com toda a força, Mashiach não chega. Então vamos e me ajude nesse trabalho importantíssimo, tá bom? Como você pode ajudar? Rezando por esse projeto, curtindo e compartilhando todas as aulas da página, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal do YouTube, fazendo todos os seus esforços. E um deles patrocinando o meu trabalho Torá com você. Você pode fazer isso aqui embaixo pelo PayPal, que a pessoa faz por qualquer cartão de crédito. Isso ajuda a manter os anúncios, isso ajuda a fazer com que eu possa focar, às vezes em até 10 horas por dia, nesse projeto de aulas, que eu posso ficar mais tranquilo para isso. E para que a gente possa anunciar e jorrar todo o trabalho de marketing, de gráfico, de estudo de Torá que está sendo feito 24 horas por dia. Você está dormindo, você está acordado, o trabalho continua. Então eu convido você a me fortalecer nesse trabalho, do meu trabalho Torá com você. Podendo ser por cartão de crédito uma vez ou fazendo avulsamente todo mês, porque pelo PayPal, se você bota no modo automático, dá problema às vezes. E se você quiser por uma conta do Bradesco, me pede, mas você precisa colocar o seu e-mail. Se você falar, quero ajudar, e não botar o seu e-mail, não adianta de nada, porque eu não consigo entrar em contato com você. Então coloque o seu e-mail, fala, quero patrocinar e ajudar, e eu entro em contato com você te passando a conta do Bradesco. E melhor ainda, se você puder fazer mensalmente, mesmo com um valor menor, vai ajudar demais. E lembrando, nosso estudo fechado toda segunda-feira. Estamos nos módulos sobre Benei Noah, um diamante para Hashem. Então todo não-judeu que está assistindo, você quer ser um diamante para Hashem e saber tudo que está envolto do seu objetivo de vida, entre no nosso estudo fechado segunda-feira. Entre em contato para saber valores, datas, como funciona e tudo mais. Sabendo que daqui a alguns módulos nós vamos falar sobre muitos outros temas, como leis de amor ao próximo, maledicência, meditação verdadeira, meditação judaica verdadeira, tá bom? Sobre leis espirituais de como deixar a alma e a casa protegida espiritualmente. A gente vai falar sobre coisas inacreditáveis nesses estudos fechados. Então vem e entra em contato comigo, tá bom? Termino te dando uma brahá. Que Hashem abençoe a todos vocês, a todos nós, com brahá, com atzlahá, com kedushá, com ta'ará, que em português significa com bênção, com sucesso, com santidade, com pureza. Que Hashem nos dê o mérito de seguir os passos dentro do que é possível, de tzadikim sábios como Arizal. Que o mérito das mitzvot do Arizal faça com que Deus proteja a todos nós, junto com todo o povo judeu. Amém. Que Hashem pegue todas as barahot da Torá e coloque sobre a gente. Que Hashem proteja a gente de todo qualquer mal espiritual, mental e físico. Que Hashem dê para a gente cura completa de todo qualquer problema físico, mental, espiritual. Que Hashem dê para a gente só motivos para comemorar, alegria, bem-estar. Que Hashem atenda nossas rezas. Que Hashem faça a gente estar no mérito de ver Mashiach Tzidkenu. Que Hashem faça a gente estar no Beit HaMikdash, trazer um sacrifício do Beit HaMikdash. Que Hashem dê o mérito porque a gente se arrependa de coração por completo, por temor e por amor. Porque amor e temor são as duas asas da mitzvah. Um forte abraço aí para todos os homens que estão assistindo e uma lembrança respeitosa a todas as senhoras e mulheres que estão assistindo. Semana que vem, então, domingão, estudando Torá. Aproveite para conhecer as mais de 230 aulas do nosso canal do YouTube. Já são 13.500 pessoas inscritas e já estamos em 940 mil visualizações. É muita visualização no Facebook, no YouTube. Pessoas que baixam para MP4, então nem conta como visualização, mas estão estudando. É gente que estuda todo dia antes de dormir. Estude você as minhas aulas todo dia antes de dormir. Um pouco quando acorda, um pouco no ônibus, um pouco no caminho para o trabalho. Não para. Vamos estudar Torá. Bora trazer Mashiach. Bora. Porque esse é o coração do mundo. Vai Torá. Torá na nossa veia por completo. É isso aí, galera. Tudo de bom para todos vocês.
Até semana que vem a todos que estão assistindo. E já fico ansioso para a próxima aula, que tem surpresa de assuntos inéditos de Torá. Kol Tov Leitraot e até a próxima.